Fala, hypados, aqui é o Tyson Valadares. E aqui é o Fernando Lobo. E esse é o Hora do Hype, o seu podcast sobre cultura pop, cultura nerd, filmes, séries, enfim, todo esse universo que amamos em formato EAD. E mais uma vez, fortalecendo o crossover Hora do Hype e Distopia Rastreada. Nós tivemos no último episódio o Matheus com a gente e hoje nós temos o Beethoven, o host do podcast Distopia Rastreada, que está aqui com a gente, cara. Obrigado, Beethoven. Seja bem-vindo ao Hora do Hype. Cara, eu que agradeço o convite. Estamos aí. É isso aí. E hoje, né, Fernando, a gente vai ter uma tier list, né? Uma tier list aí, top vilões da cultura pop, né? A gente vai elencar os vilões aí de acordo com essas categorias criadas aí. E o Fernando vai explicar melhor pra gente. Vai lá, Fernando. Exatamente, temos aí 5 categorias, né? A categoria mais baixa ali é o vilão que não assusta ninguém. Então temos 20 vilões aqui, tá? Fui atrás dessa lista aí, foi uma procura minuciosa, né? 20 vilões que estão escondidos aqui, tá? Eles vão aparecer no momento certo. E a primeira categoria ali embaixo é não assusta ninguém. Então é esse vilão que não assusta ninguém, né? É um vilão icônico, ele tem a sua história, só que não assusta ninguém, tá? E ali a outra categoria é um vilão que existe. Então ele existe. Ele é medíocre, né, Thais? Ele é um vilão ali mediano. Nota Também. 5. Nota 5. Também tem a sua história, só que ele tá ali, né? Agora a próxima categoria é tem que respeitar. Esse daqui é um vilão respeitável, né? Ele é como se fosse ali um general, né? Um sargento ali, né? Não é o chefão, não é o vilão máximo, né? Aqui da nossa conversa. Agora essa categoria aqui, até o diabo tem medo, então você pode ter certeza que é um vilão aí mais, como é que fala? Posso falar? Acima do normal, Acima do normal, né? Um vilão mais robusto, um vilão mais cascudo, né? Exato. Memorável. Memorável. E aqui, a última categoria é Trindade do Mal. A gente só pode colocar 3 vilões aqui nessa categoria Trindade do Mal. Esses são os top 3, assim, os maiores de todos os tempos. E aqui é cultura pop, tá, pessoal? Ó, a gente colocou vilão de filme, vilão de série, vilão de desenho animado, de anime, de jogo. Então tem tudo, de tudo um pouco, tá aqui nessa lista, tá? A gente não gosta de pegar a lista pronta, a gente gosta de fazer, porque acredito que é muito melhor, né? A gente consegue conversar melhor aqui sobre isso, tá? Tá na hora de revelar, então. Quer falar uma coisa, Thais? Não, só dizer que realmente, né, obviamente que a gente vai deixar algum vilão querido com certeza. de fora. Com Isso certeza. é óbvio, né? Quase praticamente impossível. E lembrando, né, que os vilões são muitas vezes, a gente fica naquela de amar ou odiar, né, Beethoven? Beethoven, você ama ou odeia os vilões? Depende? Rapaz, depende do filme. Tem uns que apertam as discussões. Eu imagino. E aqui no podcast, cara, eu acho que às vezes eu sou vilão, velho. Porque, olha, o Fernando, ele soa pra deixar tudo certinho, faz o roteiro e tal. E às vezes eu atraso pauta. Hoje mesmo deu um BO pra gente começar essa gravação. No seu podcast lá, Beethoven, você é vilão, você é mocinho? Cara, porque além de roxo, eu sou editor, né? Aí a galera sempre pergunta, você cortou aquela parte que eu falei? Eu falei, caralho, cara. O podcast é editado. É porque o cara acaba lembrando só do que ele falou, né? Ele não percebe que eu cortei todo mundo também pra poder encaixar no negócio. Isso sempre acontece, né, cara? Tá certo, tá certo. Vamos lá, vamos começar. Antes da gente começar, eu quero pedir pra você que tá aí, você que tá aí nos escutando, siga o nosso podcast aqui, siga o Hora do Hype. Se você tá ouvindo pelo Spotify, vai lá, nos siga, dá 5 estrelas, tá? Ou senão não siga nada, tá? Escuta o primeiro episódio, fica até o final, dá esse voto de confiança pra gente, tá? E lá no final você fala assim, pô, valeu a pena, vou curtir, vou comentar e vou avaliar com 5 estrelas, beleza? Você tá no YouTube, é a mesma coisa, tá? Você tá vendo aí a tier list, né? Antes a gente tava fazendo na televisão, não tava ficando tão legal porque tava mais longe, que tá muito melhor pra ver, né? Então, assiste até o final, se você gostou, aí você se inscreve e dá o like aí pra nós, ok? Vamos lá revelar os vilões? Fala pra galera do seu podcast. Faz o jabá aí, Beto. Aproveita e faz o jabá aí. Cara, então, o Distopia Rastreada é um podcast que tá aí, cara, desde 2013.
A gente tá indo no formato clássico, só em áudio, a gente não tá tão moderno quanto a Hora do Hype. Mas a gente tá aprendendo muita coisa aqui hoje. E, cara, escuta lá. Estão lá Distopia Rastreada no Spotify e também a gente tá no Instagram, que é a nossa rede social mais movimentada. Muito bom, hein, gente? Vale a pena, a gente indica. Já participei lá. Exatamente, o Fernando participou. Já deixo aqui a minha solicitação, se um dia o editor deixar, quem sabe. Eu tirando. Né? Já me convidando. Então é muito bom, gente. Vale a pena, a gente indica o podcast aí desses nossos amigos do Distopia Rastreada. Bora lá, Fernando? Primeiro vilão, Hitler. Ah, não, tô brincando. Opa. Começou bem. Cara. Eu juro que Começamos bem, né? Eu juro que eu sairia do podcast. Qualquer coisa que a gente dissesse aqui, a gente poderia ter grandes problemas. Então, o primeiro vilão, pessoal, vocês conseguem ver bem o primeiro vilão aí? Primeiro vilão, temos Vecna, de Stranger Things. E aí? Boa. Cara. Não assusta ninguém, é o vilão que existe, tem que respeitar, até o diabo tem medo ou Trindade do Mal? Quem começa? Mas, olha, vou começar dando uma opinião geral, assim. Cara, ele surgiu ali na quarta temporada, né, de Stranger Things. Foi isso? Quarta, né? Foi na quarta? Eu acho que sim. É? Na penúltima temporada. Ele surgiu muito icônico, muito imponente. Realmente, a temporada que ele apareceu retornou aquele aspecto de terror que tinha mais pesado na primeira temporada. Ele tinha bastante influência e inspiração ali, principalmente no Fred Krueger, né? Aquela questão de aparecer em sonho, meio que em sonho, né? E atacar as suas vítimas no sonho. Então, ele apareceu de forma muito icônica. Mas a última temporada meio que, sabe, deixou ele meio que assim, sabe, cara? Pra mim, a última temporada estragou muito o Vecna, cara. Esse cara que a gente respeitava, que a gente tinha medo. No final ali tinha um cara, enfim, todo mundo foi lá no mundo dele, atacou ele diretamente e ele... Durou 3 minutos a batalha final. Exato, cara. Ele, já que é ele que coordenava tudo ali, né? Os Demogorgons, os Demodogs, não teve nada ali de resistência pro pessoal atacar ele. Foi muito, entre aspas, fácil, sabe, cara? Na minha opinião, é um vilão que existe, cara. Na minha opinião. Vejam vocês aí. Vai lá, Beethoven. Cara, eu trocaria ele pelos roteiristas da quinta temporada de Stranger Things, cara. Porque, cara, é exatamente o que o Tyson falou, foi ladeira abaixo, né? Eles criaram um personagem muito bom e desperdiçaram aí no final. Então, pra mim é um vilão que existe também. O meu voto é um vilão que existe também. Tinha tudo pra ser icônico, né? O visual dele muito bom, acho que ele remete muito ali, como a gente falou, né? Tanto no visual do Fred Krueger, quanto ali no background, né? Do Fred Krueger também, na questão não dos sonhos, mas assim, de você ter um mundo, né? À parte, né? Pra você atacar os seus alvos ali. Cara, a partir do momento que a série começa a soltar videozinho dele dançando nos bastidores, acho que já perde o respeito. Eu não sei se era IA, mas assim, falando da história realmente, cara, é um vilão que existe. Ele tinha tudo pra ser um vilão maravilhoso, mas como tem outro aqui nessa lista também, que também é um vilão que existe, que poderia ser muito, muito, muito épico, mas vocês vão saber já de quem eu tô falando, se vocês já não souberem, né? Então, o grande Vecna aqui é um vilão que existe. Bora pro próximo, então? Por unanimidade. Unanimidade. O próximo vilão é Sauron. O Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, né? O Hobbit. Todo o universo Tolkien aí. Começa aí, Beethoven. Vai lá. Cara, já vou mandar ele lá pra cima. Trindade do Mal. Olha! Cara, é um vilão forte, cara. E não tem como eu falar mal do Senhor dos Anéis aqui, mas
A galera vai cair em cima de mim aqui. A gente pode colocar os vilões em lugares, depois a gente pode trocar, tá bom? Não é definitivo, tá? A gente pode negociar aí as posições, tá? Discorra mais aí sobre a sua opinião. Cara, é um baita vilão icônico, cara. Eu não vou dar spoiler da história, mas pra mim é a Trindade do Mal mesmo. Será um sinistrão aí. Cara, eu sinceramente, eu conheço mais do Sauron pelos filmes, né? Eu não me aprofundei tanto a leituras e tal. Falam que o filme é bem fiel, inclusive, aos livros e tal. Eu entendo que ele é um baita de um vilão, só que assim, dentro eu não tô falando da história, o universo dos Anéis é sensacional, não tem que falar, pra mim os filmes são 10 de 10, mas assim, como vilão, cara, ele não me impõe tanto medo, ele é respeitável, mas ele não, pra mim, tá, isso ele não me impõe tanto medo, só que respeitando o tamanho que ele é, e até porque ele foi derrotado ali, né, pelo... Lógico, eu sou muito desconhecedor da história, do Lorde Senhor dos Anéis, então meu voto até não faz muito sentido. Eu colocaria ali em Até o Diabo Tem Medo pelo respeito e pelo significado que ele tem dentro da história, né, e principalmente pelo peso que ele tem. Eu acho que agora, para quem tá acompanhando Anéis do Poder, de repente tem um fundo maior da história dele, de como ele surgiu, dos reais poderes dele, né? Porque lá nos filmes conhecidos, a trilogia do Senhor dos Anéis, a gente tem meio que uma sombra do que ele foi. Isso, uma sombra do que ele foi, né? Então, assim, eu colocaria Até o Diabo Tem Medo, mas eu não discordo do Beethoven de deixar por enquanto em Trindade, porque ele é um vilão muito icônico, muito, muito representativo para a cultura pop. E depois, quem sabe, a gente negociar. Então, o Fernando fica aí para resolver essa batata quente aí. Ó, o Sauron, questão de visual. Cara, o visual dele é muito, muito legal, né, cara? Ele impõe muito respeito, né? Igual, como o Thais falou, eu não sou conhecedor também da lore Senhor dos Anéis, dos livros, né? Não tive paciência para assistir o Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis não, o Anel do Poder, né? Anéis do Poder, não tive paciência para assistir. E nos filmes da trilogia ali do Senhor dos Anéis, você vê apenas vislumbres, né? Só que assim, nos momentos em que o pessoal ali coloca o anel e acaba vendo ele vendo a pessoa, dá aquele nível de cagaço, né? Você fica, puta, cara, esse cara é muito foda. E eu vou colocar ele também Até o Diabo Tem Medo. Eu acho que ele é muito icônico, ele é muito forte. Ele não tem... O ponto fraco dele ali, na verdade, foi o anel, né? Quando o Frodo, né? Quando o Frodo destrói o anel, ele não é que ele morre, mas ele fica enfraquecido. É mais ou menos aquela coisa do Voldemort, né? Que ele não cria uma... Como posso dizer? Ele não está fisicamente, na verdade? É isso, Beethoven? Eu sou muito... Se só o olho dele assusta, imagina ele inteiro, né, cara? Então tem todo um contexto aí, só de você ouvir o nome do personagem já impõe respeito, né? Então não podia escolher outro aí também, não. Vou deixar aqui. Por enquanto, então. Né? Por enquanto. Vou deixar aqui Até o Diabo Tem Medo. Vamos... É uma coisa pra gente conversar depois. Vamos ver quem que vai aparecer aqui na frente. Exatamente. Que tem muita gente forte aqui ainda. Vamos lá, o próximo é Fred Krueger. Eu vou começar já, Fred Krueger. Cara, minha infância foi totalmente aterrorizada por Fred Krueger, né? A ponto de ter medo de dormir, né? Cara, o visual dele é muito bom, é icônico. O Thais deve gostar mais ainda dele, porque ele é flamenguista, né, Thais? Ele é flamenguista. Esse chapeuzinho dele é um charme, né, cara? O cara é estiloso. Eu colocaria ali, como ele é meio fanfarrão, deixa eu pensar. Acho que eu vou colocar ele Tem que Respeitar, viu? Tem que respeitar. Eu vou colocar ele ali, por enquanto.
Beethoven. Cara, eu acho que eu conheço mais o Freddy Krueger do Mortal Kombat do que dos filmes. Aí, Mas ele tem essa persona engraçada, né? É muito do gore, né? O gore é uma mistura de terror com humor, né? sim. Não chega a ser um terrir, né? Ou talvez um mau gosto também da minha parte, pode ser. Mas ele tem, cara, ele tem essa aparência, a cara mastigada dele. Eu acho que ele mais me provoca riso do que medo, na verdade. Então, Nos últimos filmes, ele tentaram é um vilão. tentaram trazer uma roupagem para ele mais séria. Até acho que o Thais pode falar melhor sobre isso, que o Thais assistiu esse filme. Mas remake? o remake com o Rorschach lá, esqueci o nome do ator. Bem lembrado, Ótimo. cara. Eu acho que eu colocaria ele na categoria de tem que respeitar, sabe? É um vilão icônico, cara, já lutou com Jason e Companhia Limitada aí, não sei com quem, mas ele fez crossover. Mas, cara, ele é um vilão icônico pra caramba, não tem como eu olhar abaixo disso, não. Rapaz, pra mim, cara, o Fred Krueger, ele realmente tem um espaço diferenciado, porque realmente ele era um terror pra mim, né, minha infância, assim, principalmente pelo fato do poder dele ser atacar no sonho, né, e você ia assistir os filmes do Fred Krueger logo antes de dormir, né, quando você era pequeno, né, você... Na tela de sucessos. Tava passando na tela de sucessos ou Na sexta, né? Ou na sexta, que era outro nome. Não é tela de sucessos, a tela de sucessos era sexta, isso. Eu acho Daí que era aí tinha o Cine Espetacular, que era na terça. Alguma coisa assim. E passava ali, né, o Fred Krueger, esse horário, a gente assistia até às vezes escondido da mãe. e realmente o Fred Krueger, ele tem essa coisa de ele ser um cara, ao mesmo tempo, de filmes que não se levam a sério, só que ele tem um lore, uma história assim nojenta, né, cara? Ele era pedófilo, né? Então os pais descobriram que ele mexia com as crianças e queimaram ele, né? Mas isso é no filme remake, né? Não tinha essa. Não, mas já te tocava um pouco nessa história nos filmes anteriores, Fernando. Aí no remake eles meio que confirmaram isso, né? Mas já tinha já dava a entender nos filmes antigos essa história aí dele ser um pedófilo. Então ele tem um passado pesado, ele se tornou esse demônio que se ataca nos sonhos, e eu acho que ele é muito, muito forte no sentido de como que se derrota um cara desse, cara. Tipo, no filme Fred versus Jason, usaram na população da cidade ali onde tinha a Elm Street, né, que é a rua onde ele aparecia ali e tal, a cidade, usaram na população um remédio que fazia as pessoas não sonharem, né, para poder coibir ali o poder dele. Foi aí que ele foi lá, convocou o Jason para aterrorizar o pessoal ali e fazer com que o povo voltasse a ter medo do Fred, achando que os ataques feitos pelo Jason era o Fred que estava fazendo. E teve lá aquele crossover que para mim é sensacional. Então, cara, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele já tá datado, né? Ele ficou essa coisa muito, muito assim, de não se levar a sério. Você olha ali e vê, ele faz aquelas piadoca e tal. Então, as formas que ele mata as pessoas nos filmes também leva muito pro lado do humor também. Então, eu concordo com vocês ali no tem que respeitar mesmo, cara. É um personagem que ainda vai perdurar por alguns anos, vai ter remake do remake, então ainda vai ter bastante coisa que a gente vai ver sobre Freddy Krueger, né? Bom, então, o próximo vilão nós temos aqui é o vilão de Mario, Bowser. Cara, eu já vou estrear meu voto, não vou falar muito, pra mim não assusta ninguém, cara. Ele é memorável. Ele é memorável, né, dos jogos e tal, mas poxa, cara, principalmente agora, depois das animações, né, cara? Ele, a vida inteira, na verdade, ele é um gado, né? É gado da Peach. Da Peach, cara. Ele é o gado da Peach, né? E a Peach dá moral pro Mario e ele fica ali com dor de cotovelo, né, cara? Então, pra mim, não assusta ninguém. Beethoven. O Bowser era um vilão clássico do Super Nintendo, né, cara? Do Super Mario World. Todos os Marios, né?
Eu conheci ele nos anos 90 pelo Super Mario World. Uhum. E, cara, esse vilão, cara, como é que eu vou te definir o Bowser? O Bowser eu conheci ele até como Copa, tá? Durante muito né? tempo, que é o nome japonês dele, né? E cara, é aquele vilão, aquele cara de clima engraçado, né? Não dá pra respeitar, né? O cara é meio tartaruga, meio dragão e mira mira numa princesa, cara. Então, tem muito o que falar do Bowser. Ah, o Bowser, cara, eu gostava de jogar com ele no Mario Kart. Nossa, é Se vocês verdade, já tiveram a verdade. oportunidade. Verdade. Apesar dele ser pesadão, ele Pesadão. tinha qualquer kart que batia nele não conseguia desestabilizar ele, porque ele tinha essa habilidade de ser mais resistente, né? Apesar de correr pouco, né? Mas eu gostava de jogar com ele. Pelo visual, tocava rock, quando você ganhava com ele, era bem legal. Então, não assusta ninguém. O Bowser, ele é clássico, um vilão clássico, né, dos jogos aí. Quis trazer também um vilão dos jogos. Ele só assusta um pouquinho a hora que você tá jogando Super Mario World, você entra nas fases das estrelas, que você entra num cano, e daí você consegue dar uma olhada no castelo dele, de longe, assim. Que daí a música muda, né? E começa a dar uns raios, assim, no castelo dele, cara. E querendo ou não, ele como chefão é um chefão muito bom, né? É gostoso ele jogar. É difícil, né? Mas é gostoso. Depois que você pega a manha também fica muito fácil, né? Então o Bowser, ele não assusta ninguém, certo? Agora o próximo aqui pra mim já tem uma vaga lá em cima, lá, ó. Trindade do Mal. Pra mim, Coringa. Aí vou pegar todas as versões de Coringa, tá? Menos o do Jared Leto, você não. Você, você não. Não. Até, cara, pra mim, o Coringa, o vilão aí do Batman, o mais icônico do Batman, né? Acho que dos vilões, acho que é o mais icônico aí da DC Comics, né? Na minha opinião, lógico. Coringa ali vai na Trindade do Mal. Acho que o lugar dele é ali em cima. Cara, o Coringa é muito icônico, né? O Coringa, ele tem adaptações, acho que em todas as mídias possíveis, né? Quadrinhos, filmes, séries, jogos, né? Animação. Ele, ele é um vilão icônico demais, cara. E para quem é acostumado a ver ele só em animações, né? Que tem aquela versão mais escrachada da Liga da Ó, Justiça a e versão, tal. a versão da animação é icônica. Jack Nicholson é Aham, icônico. Heath Ledger icônico. A versão até do Justice é muito boa do jogo. Cara, sim. E eu acho assim, cara, que principalmente a gente falar que nos quadrinhos, cara, existem histórias pesadíssimas ligadas ao Coringa, né? Por exemplo, a Piada Mortal, né? Pra quem não sabe, na Piada Mortal ele faz uma tortura absurda com o Gordon, né? Deixa ele praticamente quase que à beira da loucura. Também a gente tá dando spoiler aqui também. atira na Né? Bárbara. Atira na É uma Bárbara. tortura física e psicológica, né, cara? Isso, Pesado, né? exatamente, cara. E Então, no final tem aquela cena, né, que você não sabe se o Batman matou ele ou não, que ainda tem essa dúvida, né? Tem essa interpretação dúbia no final aí, que é bem legal. exatamente. Eu acho que dá a entender que mata ele, né? Porque se você reparar, tem duas risadas, o Batman pega no pescoço dele, assim, e daí fica só uma risada, né? O Batman, na verdade, ele pega, como se fosse pegar no ombro dele, assim, né, pra dar risada, né? Isso, enfim. É que pra quem conhece o Batman, né, sabe que ele tem essa filosofia de não matar e tal, mas é que essa história, ela é como se fosse um spin-off, né? Ela não é, vamos dizer assim, canônica, vamos dizer assim, ela é uma história fechadinha, pelo menos pelo que eu sei. Mas assim, cara, não tenho dúvida que realmente ele, pelo respeito que ele impõe, pelo medo que ele causa também em algumas adaptações, eu acho que ele também tem um espaço, pelo menos por enquanto, em Trindade do Mal ali. E você, Beethoven? Então, cara, o Coringa já até matou, né? Se lembrar do Robin lá que ele matou com pé de Sim. cabra. Nossa, Foi bem verdade. Tem pesado, isso foi aí.
É o dos Jason momentos Todd. mais brutais das histórias dos quadrinhos, né, cara? E o Coringa, ele é o maior vilão da DC, indiscutivelmente. Não tem como. Só que, cara, depende da versão, né? Igual vocês comentaram, tem versões mais. Tipo a versão de 66, né? Que é aquele Coringa do bigode pintado. César Romero? É mais uma pega de humor, né? Mas não deixa de ser também um Coringa icônico, né? Muitos aqui que estão vendo e ouvindo a gente vão lembrar da Feira da Fruta, né? É. É verdade. O icônico vídeo da Feira da Fruta. Mas, cara, o Coringa, você escolheu a foto do melhor aí do cinema. Acertou em cheio, porque Batman, o Cavaleiro das Trevas, eu vi isso no cinema, cara, e foi icônico pra caramba esse filme. Trilogia É um muito filme boa. do Coringa, não é um filme do Batman, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que. Mas eu colocarei na categoria de Até o Diabo Tem Medo. Vou mudar dessa vez. Ok. Então, temos 2 votos aqui pra Trindade do Mal e Até o Diabo Tem Medo. Igual eu falei, a gente pode negociar depois, né? Tem mais 2 Vamos vagas ali em negociar. cima. Tem mais Tem mais gente aí 2 bem, vagas ali bem em cima, forte, né? cara. Tem mais gente bem forte Ó, aí. por enquanto tá bem equilibrado, ó. Um no Trindade do Mal, um no Até o Diabo Em Tem cada. Medo. Um tem que respeitar, um é um vilão que existe e um não assusta ninguém, tá? Agora o próximo vilão é nada mais, nada menos que Negan, de The Walking Dead. Vocês assistiram The Walking Dead? Chegaram até a parte do Negan? Eu terminei. The Cheguei a Walking Dead. colecionar. Você terminou a série? Terminei a Cara, série. eu O Tyson não terminei a terminou. série até hoje. Não terminou? Não terminei a série até hoje. Posso falar uma coisa? Pode. O episódio do Negan, acho que se eu não me engano, acho que é na penúltima temporada, no penúltimo episódio, eu acho, ou no segundo episódio, é a coisa mais... o melhor episódio de The Walking Dead. E conta a história de origem dele, cara, é muito boa mesmo, tá? E ele é aquele vilão que ele... será que eu falo, não falo, né? Mas assim, quando ele apareceu, vamos falar na época lá, né? Quando ele apareceu, cara, eu acho que ele trouxe uma coisa muito massa, assim, pra televisão, que tava naquela pegada de a gente acompanhar toda semana The Walking Dead, tava aquela euforia pra assistir, né? E ele acaba ali com personagens principais, né, ali The Walking Dead, e, cara, quando ele aparece, você vê que realmente a esperança, assim, acaba em The Walking Dead, tá? Eu vou começar aqui já, então, vou aproveitar que já roubei aqui a vez. Eu vou colocar ali, é que eu sei o final, né, dele, então acho que tem que respeitar, tá? Tem que respeitar. Negan The Walking Dead. Pode falar, Beto. Então, sua cara, The opinião aí. Walking Dead eu cheguei a colecionar os quadrinhos, cara, quando chegou aqui no Brasil. Porque tava aquele frenesi da série, né? Um revival de zumbi e tal. Tinha. O tema zumbi já tinha. De tempos em tempos ele volta, né? Bons tempos. 60, 80, 90. O último antes eu acho que foi Resident Evil, aqueles filmes. Eu vou passar direto. Aí depois veio The Walking Dead, né, cara? Que trouxe uma roupagem nova, tava bem mais pesado, não era aqueles efeitos que a gente estava acostumado. E eu entrei na onda da época, a primeira temporada, todo mundo vendo, comprei quadrinho quando chegou, cheguei a ler o Negan, o arco do Negan nos quadrinhos, que é muito bom, cara. E a série não perde nada pros quadrinhos, não, tá? Às vezes tem aquele negócio de fanboyzismo, né, do material original ser melhor que a adaptação, mas não, cara, dá pra você curtir os dois. Cara, muito do Negan na série é o próprio ator. Ele rouba a cena. Ele é muito bom. Como. Até então, antes de ele aparecer, o personagem mais querido era o Daryl, né? Sim. Não era nem o Rick. polícia lá, não. O Rick. Porque tinha um negócio do Rick e o... Como é que era o nome do personagem, cara? O primeiro vilão mesmo. O primeiro vilão mesmo era o Shane, isso. Eles eram um contraponto ali, né? Que o Shane macetava a mulher dele ali, né? Depois que ele morreu. O Shane era um vilão massa, cara. Nossa. Um vilão que dava tiro no joelho dos outros. Era um cara sinistro. Mas na hora que chegou o Negan roubou o protagonismo da série. Ela convergiu em volta dele. O ator é carismático pra caramba. Então, antes do Negan teve o Governador, que foi um bom vilão também da Walking Dead. Você não gostou? É ruim demais.
Ah, eu Tem gostava, nos cara. quadrinhos ele salva, É, é do tapa-olho, o final dele é bem, bem merda, né? Eu aquele, lembro, aquele arco ele é meio. eu Não, lembro não, não que curti eu, muito, não. eu lembro que eu Mas eu colocaria o acompanhei. Negan, cara, na categoria do. Tem que respeitar também. Eu lembro que eu acompanhei, eu não terminei a série, né? Mas eu cheguei até essa fase que o Negan aparece, né? Mas fiquei sabendo também que com o decorrer dos episódios, essa imponência dele, embora ele se torne carismático, como o Beethoven falou, mas essa imponência dele como vilão em si vai caindo um pouco, né? O pessoal começa a gostar dele, entender a história. Tem momentos que ele até se torna o mocinho da situação, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Então eu tô fazendo um voto quase que como a maioria dos brasileiros fazem, votar sem saber no que tá votando. Então, eu. Só pega o Santinho, né? Pega o Santinho na frente da escola, né? Exato. Pega o Santinho na frente da Entendedores escola. entenderão. Exatamente. Então, eu vou com vocês, que vocês terminaram a série, né? Vamos pôr em Tem que Respeitar. Até o momento que eu assisti, realmente, ele fez parte ali do momento mais. Um dos momentos mais icônicos da série, né? Que é a morte daqueles personagens ali, toda aquela expectativa, quem Do morre, né? Glenn, né? Foi feito, fizeram Do até Abrams. bolão na época, exato, né? Fizeram até bolão na época e tal. E foi realmente uma cena de saltar os olhos, né? Então, Exatamente. Só trocadilho. então para mim, eu acho que tem que respeitar. Eu vou com vocês, eu sigo os relatores. Excelente. Ó, o Negan, então, tem que respeitar. A gente gosta de um vilão que tem a sua redenção também, né? Então, acho que faz parte. Tem vilões e vilões, né? O próximo vilão aqui, esse daqui, rapaz, é Hannibal Lecter. Ih, rapaz, como diria o Fred em 2014, depois que o Neymar tomou uma chicotada nas costas. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Hannibal Lecter, Beethoven, começa você. Antes de falar dele, eu já vou colocar aí na categoria de Trindade do Mal. Olha só. Esse cara, ele é sinistro. O filme, cara, o ator, cara, puta, um dos melhores que já pisaram em Hollywood, né? Não tem como. E, cara, eu não tenho na memória se eu vi o filme inteiro, porque vocês sabem que antigamente a gente não pegava filme no início, né? Tava passando a TV na metade, a gente via da Parte metade pro 2. final, ou só via o final, É. e via do jeito que tava, né? Quer ter uma Cara, raiva, a Beethoven? origem. Quer ter uma raiva? Era quando você ligava o filme e era um filme bom, você falava, nossa, cara, tomara que esteja começando. Daí aparecia, final. Você falava, nossa, cara, que raiva. Ou quando Vai você estava continuar. assistindo, ou quando você assistia a primeira, segunda, terceira parte, aí você dava aquela piscada e acordava nos créditos subindo assim, ó. Acabou o filme. Cara, eu não sei, desculpe os fãs aí da série do Hannibal, mas eu não lembro exatamente qual, não lembro se era o Diabo Vermelho, que é que mostra ele mais novo. A série, ele é mais novo sim, tá? É aquele, o Nielsen, não esqueci o nome dele, o nome do ator, mas é muito boa a Mas eu acho série. que era um dos filmes, cara. Eu acho que era um dos filmes que mostrava ele mais novo, no início de carreira ali. Será que eu posso Tem, chamar isso de carreira? Teve um tem, prequel. Teve um filme tem. prequel. São 3 Teve filmes, um né? filme prequel. Não, Cara, ele sequestrava mulheres obesas e deixava dentro de um poço. Aí, como ela passava fome, ela ia emagrecendo, a pele ficava flácida, mais fácil dele tirar. Cara, nossa, bicho, quem escreveu isso? Assim, isso demais. Mas tem as cenas clássicas, tem ele lá com a Judy Foster, né? É, no Silêncio Que dos é, Inocentes. é a mocinha, né? É a Silêncio dos Inocentes. E o ator, cara, putz, me fugiu o nome agora dele aqui, vocês sabem ele aí? Ai, Deixa eu olhar, né? meu Anthony Deus. Hopkins. Anthony Anthony Hopkins. Hopkins. Anthony Hopkins é indiscutível, cara. Me veio na Sim. cabeça aqui agora, antes de pesquisar. Meu Google foi mais rápido. Cara, e ele. Um baita ator, cara. Ele é expressivo, ele não precisa dizer muita coisa. Ele faz sons, né? Eu li que o Anthony Hopkins ele se inspirou em lagartos para poder criar esse personagem. Tanto que ele faz esse som. Eu não vou reproduzir aqui, que eu não sou Anthony Hopkins nem sou imitador, né? Mas depois vocês procurem aí. Não, Os ele é sons muito que ele bom. fazia com a boca, o jeito de olhar fixamente para a presa, né? Ele se baseou muito em lagartos. Isso é interessante, né, cara? Interessante mesmo. Interessante. Interessante.
Cara, eu respeito muito também o Hannibal. Também, por hora, eu colocaria ele em Trindade do Mal, por hora. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter que negociar. É, porque, cara, as cenas dele, cara, e ele é um cara, assim, muito imprevisível. Isso é uma das piores coisas que você pode ter em um vilão. É você não saber o que ele vai fazer na cena, na hora que ele aparece. E aquela cena, cara, dele com a Jodie Foster lá na mesa, que ele tira a cabeça, a órbita aqui, né, do crânio, né, do cara e faz ali, tipo, um bifinho com o cérebro dele, cara, Dá pro é cara comer, absurda, né? cara. Isso, cara. Até quando ele tá preso ali, naquele filme que ele tá preso e a policial vai ali pra conversar com ele, você fica com medo dele preso, cara. O cara preso, você tem medo dele, né? Você não sabe o que ele pode fazer, você sabe que ele pode escapar a hora que ele quiser, porque ele é muito inteligente e tal. E tem toda essa coisa dele ser canibal, né? Que tem essa, esse asco que a gente tem pelo simples fato de saber que ele é um canibal, que ele come carne humana e tal. Então eu acho que Trindade do Mal por hora pra ele tá bem colocado. Acompanha o Beethoven nessa. E o É, que mais assusta, cara, é que ele é um personagem que pode existir, né? Na verdade, existiram Hannibal com Lecter, certeza. Craven, né? E isso que mais assusta. Ele não solta poderzinho, cara. Ele é um vilão incrível, né? Sim. Exatamente. O Dahmer, se eu não me engano, era canibal, né? Eu acho O que sim. Dahmer. Eu acho que É, sim. tinha. Parece que tinha uma. Na série, pelo menos na série, não sei se é baseado em relatos reais ali do Dahmer, mas se eu Ah, não não, me teve engano, vários, ele. vários É, serial killers eram canibais, assim. exatamente. Vamos lá. Hannibal Lecter, vocês já colocaram em Trindade do Mal, eu acho que também ele cabe muito bem ali, né? Tem cenas memoráveis. No Silêncio dos Inocentes, nem é ele que é o vilão principal, né? Ele, na verdade, ele é só. A Judy Foster vai na cadeia pra falar com ele, porque ela tá tentando prender um outro serial killer, então ela quer que ele dê uma consultoria, né, pra ela. Isso. Aham. E. Cara, tem uma cena. Eu não sei qual filme que é agora, não sei se é no segundo filme ou no terceiro, que eles estão transportando ele. Ele acaba escapando. Se não me engano, ele pega a caneta de um dos policiais. Ele acaba escapando, cara. E é uma cena muito de Batman, assim, sabe? Que você não vê o que ele faz. Você só vê o final. Que daí ele tá tudo amarrado, ele tá com a máscara dele ali, tá tudo amarrado, mas no final os policiais estão tudo pendurados, estão tudo morto. E ele matou todo mundo e você não sabe como ele fez, daí ele foge. Daí ele começa a ligar, não sei se é pra Clarice, né, mesmo, lá pra Judy Foster. Mas aqui, Trindade do Mal, acho que ele tá bem ali, bem colocado também. Certo? Bora pro próximo, então? O próximo vilão é o Rei da Noite, de Game of Thrones. Vou dar meu voto. É um vilão que existe. Porque, cara, fez toda uma. Farmou aura a temporada inteira, Ó, que né? jovem, hein? A série. Seven? Viu? A linguagem. Você viu a minha linguagem? Pô, tem Six que Seven, aprender. você... Six Seven, Six Seven. Então, e pra mim é um vilão que existe porque farmou aura a série inteira. Na última temporada foi morto de uma maneira ridícula, num episódio que não dava pra enxergar nada, a não ser que você colocasse o brilho da TV no 99, máximo, é. no 99, e foi morto ali de uma maneira, tipo, cara, tudo bem, foi memorável e tal, da forma que a Arya Stark fez, mas, cara, para mim, tudo que ele farmou durante a série inteira pra morrer daquele jeito, em um episódio só, teve momentos épicos, mas pra mim é um vilão que existe. Beethoven? Cara, então, a galera vai me odiar aí, mas eu acho que eu vi só 2 episódios de Game of Thrones. O É episódio sério? inicial de abertura, porque na época tava um frisson, né? Game of Thrones, e todo mundo falando e tal. E eu não tive tempo de curtir essa série, porque eu tomava tanto spoiler em rede social, Isso é um que eu problema, né? desisti. E eu vi o episódio inicial com muita insistência de amigos meus na época. E uma vez eu fui num domingo à noite ver um episódio final de série em Game of Thrones, novamente, com amigos insistindo, né? Parecia uma igreja de tanta gente.
domingo à noite ainda por cima. Pô, é. Quase que religioso. E eu lá sem entender nada, cara, vendo aquele negócio, comendo meu hambúrguer, era isso. Infelizmente eu não vi a série, então, mas eu vou opinar aqui, né, cara? Vou pelo visual do cara aqui, eu acho que é um vilão que existe. Vamos lá. Não vou pôr um assusto ninguém porque eu não conheço. Ó, ele. Mas você sabe, você sabe, Beethoven, que esse negócio de você não se interessar pela série, que todo mundo fala que é boa, mas você não assiste porque você já tomou os principais spoilers, aconteceu comigo com Breaking Bad, cara. O Breaking Bad é uma baita de uma série que eu sei que é uma das melhores séries já feitas. A O Fernando melhor. fala muito, o Fernando fala muito pra eu assistir, só que eu tomei muitos spoilers de momentos muito memoráveis da série ali na internet, na rede social, e eu acabei perdendo um pouco o interesse de assistir a série por causa disso, cara. Então, eu entendo sua dor. Ó, então, o Rei da Noite ali é um vilão que existe, tá? E era dele que eu tava falando. Quando eu tava falando do Vecna, eu tava falando dele também. Porque assim, Beethoven, vou dar um contexto pra você aqui. Ele aparece muito ali como uma grande ameaça de Game of Thrones a todo momento, tá? Então ele é como se fosse um zumbi do gelo ali, sabe? Eles têm ali esses caminhantes brancos aí, né? E todo momento tem tanto que a frase ali da casa Stark é Winter's Coming, né? Que o inverno está vindo, né? E com o inverno eles viriam também, né? O Rei da Noite e toda a sua trupe aí, né? E, cara, o final dele é terrível, assim, muito, muito, muito broxante. Assista Game of Thrones, cara, pela jornada. É uma jornada muito boa, tá? Você deve ter tomado alguns spoilers já, mas, cara, a jornada, assim, é muito boa, gratificante, assim, sabe? Tem muitos momentos, assim, que você vibra de verdade assistindo, igual o Breaking Bad, cara. Vários momentos eu vibrava assistindo Breaking Bad, e Game of Thrones foi muito isso. E, cara, a jornada vale a pena, só que o vilão em si, esse vilão aí, o Rei da Noite, ele acabou flopando aí, como diriam os mais jovens, né? Então, Mas é um vilão. eu colocaria ele na frente do Vecna, cara. É. Porque tem mais Não, dessa, com viu? certeza. Tem a classificação horizontal também, Caramba, viu, Com Beethoven? certeza. tem um -1, né? Isso, porque, cara, ele ainda conseguiu levar toda a sua trupe, né, pra batalha final. O Vecna nem isso conseguiu, então fica atrás ali, é um vilão que existe. Tá quase descendo pra não assustar ninguém o Vecna, mas é que É. quando ele surgiu Ah, realmente dava, ele impunha respeito, dava medo. é que assim, aquela cena da Max, cara, das melhores coisas de Stranger Things, né? Aquela cena dela, quando ele pega ela e quase que ele acaba matando ela. E pra mim faltou coragem de ter realmente, né, matado ela ali, mas tudo bem. A gente voltando o Vecna aqui, estamos destilando ódio aqui no Stranger Things. O Vecna começou como vilão fora e terminou como um vilão de Power Ranger, né, cara? Dando um monstrão Isso. gigante. Cara. Exatamente. Não me façam falar mal de Stranger Things de novo, porque foi doído, cara. Que final de série terrível, cara. Terrível, cara. Mas, enfim. Terrível. O próximo vilão é aquele que não deve ser nomeado. Então você já sabe quem é, né? Lord Voldemort. Rapaz. Você sabe por que não poderia falar o nome dele? Sabe disso? Não lembro. Tem mais no livro, cara. É que, na verdade, quando você falava o nome dele, você ficava marcado. Você tá marcado. Ele era E meio daí você. ele sabia onde você tava, né? Sabia que tava Isso, falando daí ele dele. conseguia aparatar pra onde você tava, né? Uhum. Então, é por isso que tinha toda uma coisa. Eu espero que a série seja mais detalhista nesses pontos, porque até recentemente minha esposa tava terminando os livros e ela ficava falando pra mim, e a gente também teve um bate-papo legal com a Clélia, né, a respeito disso, Fernando. Tem Então, saga Harry Potter aí. Tem muita coisa no livro que faltou. E considerando isso, já vou dar meu voto rapidinho aqui. Considerando isso, cara, muita gente conhece o Voldemort dos filmes, né? O livro detalha muito mais sobre a história do Voldemort, como ele escolheu as Horcrux, né? Não é só aquela coisa meio que largada que ficou em alguns filmes ali, é corrido. Cada Horcrux tem uma explicação, né? Tem todo que na verdade quem escolhe o Harry Potter para ser o escolhido é o Voldemort, né? Porque na profecia ali poderia ser o Harry ou o Neville,
o escolhido, e quem escolhe o Harry como o escolhido é o próprio Voldemort, né? Então ele escolhe o seu antagonista. Ele é um vilão muito, muito, muito assim, icônico, uma história extremamente aprofundada. Eu não tenho tanto medo dele, cara. Ele não me dá medo, não é um cara que me dá medo. Nem quando ele fala. Confesso que ali quando ele aparece no Cálice de Fogo, né, aquele momento ali, aquele meio que aquele feto, né, e daí ele sai daquela maldição que eles fazem numa poção, quase que como uma bruxaria clássica, né? Ali naquele momento dá um medinho e tal, mas ele não me dá tanto medo, cara. Então eu colocaria ele no Tem que Respeitar, com todo o respeito dos fãs aí que estão me xingando da franquia Harry Potter nesse momento. Mas eu colocaria em Tem que Respeitar à frente ali do Negan, cara. Certo, vamos lá. Ó, eu agora. Lord Voldemort, ou São Marcos aí, goleiro do Palmeiras, né? Mais conhecido como Marcos, goleiro do Palmeiras. Ele acho que tem que respeitar também, cara. É um vilão muito icônico, né? Eu acho muito legal ali como o ator acabou interpretando ele, né? Cheio dos maneirismos ali, pra pegar varinha, assim, tem toda uma coreografia ali. Eu acho que você assistindo Harry Potter, você sente, né? Que eu mais assisti do que li, né? Mas você sente que ele tem raiva mesmo, cara. Ele odeia o Harry Potter de verdade, sabe? Assim, e eu acho que dá pra colocar ele como tem que respeitar, acho que ainda à frente do Fred Krueger ali. Beethoven. Então, cara, Harry Potter, não gosto de Harry Potter, foi mal. Não gosto, cara, eu tentei ver. Isso aí foi, desculpa o trocadilho, hypado na minha época. Todo mundo via e é aquela coisa, né? Um fenômeno, né? Livro, o filme, aí tinha um bonequinho. Pô, eu tive amiga minha que tinha pôster no quarto, cara, roupinha de Harry Potter. Tinha aqueles papos de que escola você é e tal, mas eu tentei ver, mas pra mim Não pegou não você. me chamava, entendeu? Eu nunca entendi desse vilão sem nariz aí também. E, cara, eu ficava mais perdido que sangue tiroteio. Eu fui uma vez ver um filme deles que morre um mago, cara. Eu não lembro de quem que era. Eu sei que eu fiquei perdido O também. Dumbledore. Não, É o não me Dumbledore. pegou, entendeu? O Harry Potter nunca me pegou. Então, pra mim, Voldemort não assusta ninguém. Você vai assistir a série? Cara, é porque eu nunca nem vi os originais, então nunca me interessei assim pelo universo lore. de Harry Potter. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu tenho amigos que gostam e tal, mas pra mim, nem um videogame, cara. Você vai gostar do jogo aqui do Legacy? do Harry Potter. Eu falei, cara, não vou gostar. Desculpa. Mas não é raiva, entendeu? É porque não me pegou, entendeu? Então, Mas aí minha escolha não assusta ninguém. a gente já votou aqui, né? A gente é a maioria, tá, Beethoven? Então você. Então, tudo bem, eu compreendo. Vamos lá. O próximo vilão agora é ele, Thanos, da Marvel. O vilão aí mais icônico aí, acho que o mais icônico aí da Marvel por conta também do MCU, né? Peguei ali ele dos filmes ali, porque o pessoal conhece mais ele dos filmes. Começa você, Beethoven. Eu não assisti Vingadores, quem viu, Beethoven? Cara, então, MCU foi um negócio maluco, né? Era, sei lá, 20 filmes por ano, né? Eu não peguei todos. Mas eu fiz questão de ver Vingadores completinho. Todos os Vingadores eu vi no cinema. Aí, pelo menos, meu carimbinho do crachá de nerd lá tá em dia. E você já conhecia o Thanos, né, também, né? Claro, Thanos anteriormente já conhecia, já vi ele em desenho animado, quadrinhos, enfim. Muito bem interpretado pelo ator. Josh Brolin. O Josh Brolin, bem lembrado. Às vezes me foge o nome do ator, mas normal. Enfim. Baita ator, cara. O filme é muito bom. Eu vi praticamente todos os Vingadores, cinema lotado. Esse último mesmo, tinha gente sentado no corredor, cara.
do cinema. O cinema estava lotado mesmo, tinha gente sentado no chão, inclusive no corredor. E quando sempre tinha aquela cena extra, né? E eu não sei, um lanterninha lá do cinema ligou a luz bem no final da cena extra, cara, e virou aquele pandemônio de gente tacando pipoca pra cima, xingando, aquela loucura, né? E foi um frisson, cara. Vingadores foi o melhor produto do MCU disparado. Eu cheguei a ver outros filmes, assim, solos, né? Mas, cara, um baita vilão, muito bem interpretado, funcionou muito bem. E eu diria que até o diabo tem medo. Tyson. Cara, como o Beethoven falou, eu acho que a saga do infinito, eu acho que quando a gente fala de filmes conectados, de universo, a gente pode dizer que essa saga do infinito foi o maior evento cinematográfico já feito na história do cinema, no sentido de conectar filmes e gerar todo esse frisson e gerar toda essa expectativa, porque às vezes você ia assistir um filme, cara, tipo, por exemplo, Capitã Marvel, que nem é muito bom, mas você ia assistir só pra saber o que ia acontecer, cara, né? Ser obrigado a Aquela assistir. forma, isso, aquela forma que encerrou o Guerra Infinita, né? Com ele conseguindo dar o estalo, né? Encerrando ali de um jeito totalmente acabado pros heróis, e a gente ter que esperar, acho que foi 2 anos, praticamente. Por aí, um ano. Foi um ano mesmo. Isso, parece que foi um ano ou 2. A gente teve que esperar para ver o que ia acontecer em Endgame, né? E todo o evento que foi traz essa importância para o Thanos. Como vilão, ele é um vilão que você tem. Ele é um vilão agridoce, né? Porque, cara, é aquele cara que ele tem o objetivo dele, que. O objetivo dele é equilibrar o mundo, né? É fazer durar os recursos naturais. Só que os meios que ele utiliza é matar metade da população. Então, para ele, os fins justificam totalmente os meios. E aquela coisa que você até entende e fala, poxa vida, né? Ele tem razão de que os recursos são poucos, de que os recursos são poucos, de que a população é muita, só que não pode sair matando. A Tyson jeito, começa né? com T, Thanos começa com T. Então, cara, ele é um vilão extremamente complexo. O filme do Guerra Infinita, né? Assim como o Beethoven citou que o Cavaleiros das Trevas é um filme do Coringa, o Guerra Infinita, pra mim, é um filme do Thanos, né? Que mostra ali toda a fundamentação dele sobre o que ele quer fazer. E cara, realmente eu acho que ou seria ele tem que respeitar ou até o diabo tem medo, cara. Um dos dois, mas considerando a importância dele, eu colocaria até o diabo tem medo. Então eu vou com vocês também. Até o diabo tem medo. Cara, só dele dar uma surra ali. Atrás ou à frente do Sauro? Acho que é atrás, né? Atrás. Atrás. Acho que a parte que dá mais medo dele, assim, é a hora que ele bate. Ele dá uma surra no Hulk, né? E no Thor. Que são os mais fortes da Marvel. Você fala, E mata o Loki, né? Mas esse Hulk marca o Ruffalo também, né, cara? Se fosse o Luferrino, o negócio ia ser diferente. Isso é verdade. Que fosse o Bena ou o Norton, já daria um pega maior, já. Com certeza. Mas ele é aquele vilão azarado, né? Imagine, 14 milhões de possibilidades e justo na única que você perde, eles fazem um filme, né? E esse daí é o Thanos, né, cara? Ele é o vilão que tem azar, então. Mas ele impõe muito respeito, ele está ali em Até o Diabo Tem Medo. Então vou com vocês nessa. E vamos para o próximo. O próximo vilão aqui é Scar, do filme O Rei Leão. E aí, Scar? O que vocês têm a dizer sobre Scar? Trauma de infância de muita gente, né? Cara, ele é a descrição da inveja, né? Da inveja, da ambição que para chegar onde ele queria chegar, no lugar do irmão, ele foi capaz até, né, de arquitetar ali a morte do próprio irmão, o exílio do sobrinho. É o primeiro trauma cinematográfico de todo mundo, acho, né?
queria a esposa do irmão, né, pra ele Nos 90. depois e tal. Então, é o, cara, o vilão da Disney ali da nossa infância, né, cara? Então, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que pelo fato de ser animação, de também ter aquela coisa de música envolvida e tal, ele não me impõe tanto medo, sabe? Não me impõe tanto medo e tal. Então, eu colocaria em Tem que Respeitar ali, à frente do Niga, eu colocaria em Tem que Respeitar o Scar aí, porque pra infância, eu acho que ele era um baita de um vilão. Vai lá, Beethoven. Não, Rei Leão, né, cara? Clássico, né? Famosa fitinha verde, né? Tiveram o contato aí. Cara, esse filme várias e várias vezes, em fita, na TV aberta, e é um filme icônico. O Scar, cara, ele pra mim não assusta ninguém porque eu não sou leão. Então, eu já tô safe. Então, eu acho que eu vou pôr na categoria do não assusta ninguém. Apesar que, claro, ele tem seu lore na história, mas... Cara, ele é muito 8 ou 80, né? Se você for pensar na questão da animação, ele não assusta ninguém. Mas se você for pensar que ele matou o irmão dele, aí até o diabo tem medo, né? Então ele fica, ou ele é 8 ou é 80. O contexto é pesado. O contexto é muito forte, né? Que a gente era criança, né? Então... Vamos negociar aqui? Vamos negociar que é um vilão que existe? Um vilão que existe. O que você acha? Será? Um vilão que existe? Acho que... É o primeiro que gerou dúvida que tá agora. Cara, eu confesso que os argumentos Esse é de vocês difícil, me balançaram. Porque, pense, ele é invejoso. Tudo com um vilão, ó. Um vilão, né? Um vilão, ele é invejoso. O Scar é muito invejoso. Ele matou o irmão dele. Só que vamos pensar bem, será que ele funcionaria como rei mesmo? Porque um rei, ele tem as virtudes, né, de rei. Não funcionou. Eu acho que ele não tinha a capacidade, talvez, física de ser um rei também, né? Porque o rei, ele não tá só com a coroa na cabeça, né? O rei ali, ele tava com a responsabilidade também, que eu acho que o Scar não ia ter, né? Ele tava almejando uma coisa e tava querendo abraçar aquilo que ele não ia conseguir pegar, entendeu? Ele tava na ilusão de ser rei. Eu acho que ele não seria um rei. Ele teria um posto, mas não aguentaria o peso do cargo, entendeu? Por isso que eu acho que tem que respeitar. Já não. Cara, na verdade, assim, ele é muito uma alegoria, né? De tudo o que a gente vê, de pessoas que, pela ambição, faz tudo, né? E inveja e tal. Então ele é um resumo dessas alegorias. Mas, cara, não assusta ninguém. Com um bando de hienas. Não assusta ninguém. Com um bando de hienas, ele é covarde, não assusta ninguém. Morreu pelas hienas também, né? Pronto. Fica atrás do Bowser ainda. Ele mesmo não colocou a mão. Ele mesmo não colocou a mão na massa, né? Ele arquitetou covarde aqui, né? Então, realmente, a hora ele aproveitou que ele meio que briga ali com o Simba, né? Mas ele aproveitou ali que o Simba pedindo ajuda dele, ele foi covarde e matou o Simba. Exatamente. E é legal, cara, a historinha que colocaram como um prequel ali em Mufasa, sabe? Que daí tem a história do Mufasa e do Scar crescendo juntos ali. Dá uma profundidade maior a história do Scar, cara. Eu achei que foi bem legal. Mas continua não assustando ninguém, na minha opinião. No primeiro momento, aquilo que ele representa tem que respeitar, que é a inveja. Mas ele em si, eu acho que tá bem covarde. Ele é covarde. Ele é a pior coisa que o vilão é, e que o vilão tem que ser covarde. Tem vilões aí que são muito corajosos, tem vilões que são que tem que respeitar e tudo mais, mas ele é covarde. O próximo vilão é o Alexandre, da novela A Viagem. Rapaz, eu tava achando que era o Tonho da Lua. No celular, foi que o Tonho da Lua tá na lista, cara. É o Alexandre da novela A Viagem. Vocês lembram da novela? Lembram que ele era o espírito obsessor?
fez um inferno na Essa novela. novela eu acho que vale a pena ver de novo, né? Eu devo ter visto isso, que na época eu Ah, não, nem nasci. vale a pena ver de novo. Acho que passou em Cara, 93, eu acho. quando passou no Vale a Pena Ver de Novo, eu ainda era novo, cara. Eu acho que a versão original Eu dessa morria de medo, novela. Alexandre. Nossa, Eu, cara do eu acho que, céu. acho que a versão original dessa novela é 80 e tantos, viu? Não, eu Olha, acho que não, posso acho estar que é enganado. 93, vou pesquisar aqui, mas eu acho que é 93 e teve reprise em 95, se eu não me engano. Ah, então é isso. Eu lembro de passando no Vale a Pena Ver de Novo em 95, que daí eu tinha 6 anos, eu já lembro. Mas antes, em 93, eu era muito novo. Mas, cara, ó, eu tinha medo pra caramba, mas eu acho que se a gente assistir de novo a novela, hoje, ele não vai dar tanto medo assim, entendeu? A novela é de 94, na verdade, e passou de novo Olha, em 97 e 2006. É, foi em 97 então que eu lembro de ter assistido isso daí. Então, assim, ele dava caramba. medo, até por toda a temática espírita, né, que tem a novela, e a questão de fantasma é uma coisa que a gente cresce com isso, né? Tipo, de aparecer espírito e fantasma, o vô da gente contando história, a avó da gente contando história. Então a gente assistia isso numa novela na Globo, né? Aparecer isso ali. Dava muito medo, mas eu acho que o fator reprise, se você assistir hoje, você não vai ter tanto medo. Inclusive vai ter um filme, né, baseado na novela, Ah, é A verdade. Viagem. Já tem até o ator escalado pra fazer o Alexandre e tal. Cara, eu colocaria ele ali e é um vilão que existe. É um vilão que existe porque eu acho que o fator reprise dele hoje, na época ele foi memorável, mas acho que hoje já não dá tanto medo. Mas, enfim, fico. Quero escutar o voto de vocês aí. Quer falar, Beethoven? Vai lá. Rapaz, eu não era muito de ver novela, não. Então, assim, já vi a imagem dele, claro. Essa novela é icônica. Mas eu colocaria como um vilão que existe, porque não tem muito o que falar dele. É igual o cara do Game of Thrones, entendeu? Vou manter a linha. Se eu não conheço, Tá eu certo, tá também não certo. vou. Só não Ó, assusta, né? quando eu era criança, eu tinha muito medo do Alexandre. Ele era um espírito obsessor ali, ele ficava judiando as pessoas. Mas hoje em dia eu acho que eu não teria medo mais. E você vê a foto dele que se você não conhece igual Beethoven, você vê a fotinha dele aqui, loirinho, olhinho claro, barbinha. Você faz, cara, ou não assusta ninguém, É um Faria Limer. ou é um vilão que existe. Pullover preto. É um pullover preto, é um, como é que fala? Um cacharel, né? É. Vilão de Ah, cacharel. Ah, não. Não assusta não, daí o ninguém. cara. Pô. Pô, verdade, Não, mas verdade. na novela ele dava medo, cara. Mas se eu não me engano, o final dele é legal. O final dele, ele se redime lá. Então ele é um vilão que existe aqui. Ah, fica falando do Vecna, né? Pelo amor de Deus. Ninguém merece. O Vecna tá quase. Ai, ai. Vamos continuar, que senão eu vou baixar o Vecna ali pra não assustar ninguém. O próximo vilão é Walter White de Breaking Bad. Esse é um vilão, cara, Say my name. Say My Name. E é assim, como o Breaking Bad é forte, né, cara? O protagonista é o vilão do negócio. Então, o Tyson não assistiu inteiro, mas ele vai, cada momento que ele vai se perdendo ali, sabe? Ele tem que tomar uma decisão ali, né? Pro bem ou pro mal. E você fala assim, cara, ele não vai fazer isso. Ele vai voltar atrás. Não. Ele vai, toma a pior escolha possível e ele sabe o peso das coisas que ele tá fazendo. Ele sabe que aquilo vai trazer coisas ruins pra ele, mas ele continua, cara. E assim, ele faz por ele, entendeu? Ele fala que é pela família, mas na verdade você acaba percebendo que ele acaba fazendo por ele. Então mas assim, é icônico. Icônico, eu colocaria ele ali em Até o Diabo Tem Medo, viu? Porque ele fez coisas terríveis. Eu já vou dar meu voto, ficar no meio aqui. Não assisti, né? Não assisti. Mas eu acho que ele é aquela questão do vilão que você acaba torcendo pro vilão se dar bem Exatamente. em determinados assuntos, assim, muito parecido com Dexter, por exemplo, né? O Dexter, querendo ou não, ele é um vilão, ele é um serial killer. E você acaba torcendo para que ele se safe da polícia. Eu acho que tem muito também disso com La Casa de Papel, que você fica torcendo para os bandidos fugirem da polícia e tal, né? Então, eu acho que tem esse ponto.
Mas, assim, eu colocaria ele em Tem que Respeitar, porque eu não assisti. Então, e tem essa questão de você acabar torcendo por ele, né? Então, eu não consigo ver muito isso como um vilão, sabe? Quando você começa a torcer muito por ele, porque ele acaba sendo mocinho ao mesmo tempo e tal. Ah, Então fica ele não é nem um pouco então, mocinho. então, exato, porque eu não assisti. Então, assim, eu não gosto muito dessa questão de ser uma questão agridoce ali, sabe? De você torcer pelo cara ao mesmo tempo. Eu acho que os vilões icônicos são aqueles que você tem medo, que você realmente. Que ele realmente exala o mal, assim, cara, na minha opinião. Então eu colocaria em Tem que Respeitar por toda a importância que ele tem. O Walter White não seria um anti-herói, não, cara? Anti-herói, você acha? Eu acho que ele é vilão, cara. Não? Eu acho que ele é vilão porque no final ele tem a redenção dele, né? E igual eu falei, cara, sempre que ele teve a oportunidade de fazer a coisa certa, ele sempre, ou na maioria das vezes, ele fazia a coisa que era melhor pra ele, né? E querendo ou não, quando você prejudica outras pessoas, você acaba sendo vilão. Assim, se você for ver da nossa temática, se você olhando bem profundamente a série, é assim, né? Mas vai ver pela visão do filho dele, ou da Skyler, entendeu? Ou até do Jesse, cara, que no final ali ele acaba meio que se redimindo, né? Mas olha a caminhada, olha a jornada, olha tudo que ele fez, né? Pra mim ele é um Ele vilão. escala muito, né, cara? Escala muito durante a série, né? São Porque coisas o assim que, iníciozinho você tem. Pode falar. que não tem como voltar atrás, sabe? São coisas que ele faz que você fala assim, cara, se ele fizer isso agora, ele não tem como voltar atrás. E ele vai lá e faz. Você fala, puta, cara. É porque o início da série você tem que meio que uma afinidade com ele, é meio que um nerdão, Tem pena dá dele, tudo né? errado pra ele é professor, né? Você tem. Pô, o cara tá de cueca, velho. É. Aí você fica meio assim, pô, esse cara tá na merda, cara. Aí rola uma identificação. Você vê um personagem meio lascado, você se identifica. Todo mundo tem um momento de lascado, então quando você vê esse projetado num personagem, você quer torcer por ele, vai dar algum. Bom, vai aparecer alguma coisa boa pra ele, né? Sim. Só que aí, isso é que você falou, né? Ele vai escalando, ele vai se transformando em outra coisa durante a série. Então, pra mim, ele é um vilão que eu colocaria até o Diabo Tem Medo, cara. Não colocaria ele abaixo disso, não. Qual posição ele ficaria Por aqui? causa da imprevisibilidade, né? Ele foi Ele é muito mudando, ele foi previsível. mutando. Né? Em qual posição que ele ficaria? Acho que é aqui mesmo, né? Bom, lá não sei. Ele tem mais camadas que o Thanos. Se for no X1, ele tava no É, final, né? é, Mas em nível de maldade, ele é cara, eu vou deixar pra vocês Lembrando, aí. lembrando que o Thanos matou a Gamora, a filha dele, né, cara? Então, pelo objetivo dele ali. vamos deixar assim por enquanto. Vamos lá pro próximo vilão agora. Chegando aí na reta final, né? Jason Voorhees. E aí, Jason? Cara, Aonde eu acho que a essa mãe parte? dele é mais sinistra que ele, cara. É, Quem viu o filme original, a mãe é um negócio. Cara, inclusive tem uma curiosidade bacana que eu não sei se vocês sabem, mas a música dele, aquela música sussurrada, né? Que toca de fundo, que muita gente fala que é na verdade é Kill Kill Mama, ou Mãe sério, Mate eu não Ele. sabia. Sim. Isso. Só que tá tão sussurrado, tão misturado, que você não pega, né? E também seria um puto spoiler, né, do filme, então, assim. O primeiro filme, ele é excelente, até hoje ele é muito bem construído. E cara, é porque o final, porque eles entregam o final no final mesmo, eles não falam durante. Você pode até tentar fazer uma ligação ou outra, mas você não chega àquele ponto que eles te entregam no final. É um filme muito bem escrito. Aí depois que o Sexta-feira 13 virou aquela galhofa, né, cara? Aí a máscara de óculos. Quando aparece a máscara de óculos, você já sabe que a parada desandou. Mas foi ali Uhum. que ele ficou icônico, né? A galera não Sim. se lembra muito do primeiro filme, é mais do Jason com a máscara de óculos, pô, chutando som. Aí vira. Jason Nova York é a galhofa máxima.
Pra Mas mim, o Jason, cara, em si, ele é um personagem sinistro, porque ele é onipresente, né, cara? Ele não. Você não sabe se ele Depende, vai vir do lado, depende, de frente, de cima. depende, Beethoven. Muitos falam que ele teleporta, né? Pra mim não assusta ninguém. Aí, É só você não ir pra Crystal Lake que não tem problema. você não não, mas pode transar É, na também. floresta dele. Não Tem pode isso aí. transar em Crystal Lake. Tem isso, você né, não, cara? Ele você só não, você ataca não pode transante. transar, você não pode Essa gostar, piada, né? você não pode ser maconheiro, ele não gosta. E não pode ir pro Ele não espaço também. gosta. Exato. Cara, Nossa, Jason X. Eu Jason falei que X. Jason em Nova York era o pior, mas você lembrou do Jason X é muito bom. supra-sumo, da trecheira. A Jason hora que ele X. luta com aquela androide lá, meu Jesus. Mas é muito Cara, bom. Nossa, cara, você fez eu lembrar da gosto desse cena da filme. Eu cabeça gosto. congelada. Eu gosto Ai, que desse filme. horroroso, cara. Que é isso? Não tinha mais onde pôr o Jason, né? Foi no Não, espaço. Não. Eu acho que tá pra sair agora. Eu não sei se já saiu uma série do Crystal Lake, não é? não Parece que tô vai sabendo. contar a origem ali. Parece que tem alguma coisa nesse sentido. Qual foi seu sendo discutido. voto, Beethoven? Cara, é muito spoiler falar o cerne do Jason. O que eu posso falar? Não, não. Não. Jason tem Porque o 40. Jason, o cerne dele, ele era um garoto PCD e ele estava num acampamento, né? E quem tinha que cuidar dele, os monitores, Os monitores estavam estavam fazendo o quê? macetando. Transando. Tava macetando, Aí o moleque, ele morre afogado, entre aspas, né? Então, todo o ódio dele gira em torno não de campistas, mas de pessoas que reproduzem o que aconteceu com ele. Ou seja, a negligência por conta do sexo. Então, isso meio que vira um cerne dele. Não é nem uma piada, isso realmente está em todos os filmes, né? Ou na maioria deles, né? Então, o Jason meio que ele vai mutando. Ele é um undead, né? É meio confuso, cara, que o primeiro filme ele tem um final muito estranho e o 2 é mais esquisito ainda, mas o Jason ele é uma espécie de undead, né? Ele é um espírito que anda. Então, na verdade, um zumbi que anda, né? Então vai evoluindo, né, cara? E se eu for escolher aqui uma posição dele, seria Até o Diabo Tem Medo. Eu não colocaria de Trindade, porque acho que seria um exagero. Então seria aí Até o Diabo Tem Medo. Inclusive ele teve no inferno, né? É verdade. Jason vai para o inferno, né? Exatamente. E aí, Thais? Cara, eu acho que. Cara, pra mim, Jason e Fred andam muito junto. Sim. Andam muito junto, assim, na questão do que eles representam pro terror, quanto eles inspiraram a categoria, né? O Slasher, né? terror. Isso, slasher, né? O quanto. Eu acho que ele caminha muito com o Fred. Só que ele tem um ponto mais sério do que o Fred, né? Os filmes do Jason, tirando essas questões que a gente falou, do Jason X, que acaba virando uma galhofa, o Jason em si, ele não é um cara que vai pro lado da piada, né? Igual o Fred Krueger e tal. Ele é o cara imparável ali, né? Que só perde mesmo pro roteiro e pra Final Girl que o roteirista coloca ali, né? Porque se fosse ver, ele é um cara imparável mesmo. E teve, como disse, bastante camadas, né? Em determinado momento ele era só um assassino, depois ele se tornou essa entidade com poderes sobrenaturais. O melhor filme realmente é o primeiro, que nem é ele o vilão, né? Então, eu colocaria ele em Tem que Respeitar à frente do Fred Krueger, cara. Pelo fato de que ele acabou se fosse assim, o mais icônico, até o nome do episódio vai ser esse, eu acho, mas eu tô indo mais pra linha daquele que realmente vai pro lado assim, mais sério, que dá medo, né? Então eu acho que. Cara, não, eu acho que ele ficaria. Eu acho que eu vou com o Beethoven, cara. Eu acho que até o Diabo Tem Medo nesse sentido. Porque ele é mais sério que o Fred. Embora eu acho que eles caminham muito junto, mas eu acho que Até o Diabo Tem Medo pela história dele, pela essa questão que envolve toda
essa lore, essa questão do como ele é por baixo da máscara, tem Feio. várias O bicho teve várias feio. representações, exatamente. Eu acho que eu vou acompanhar o Beethoven nessa, cara. Mudei meu voto no andar do voto. Faz parte. É. Então, o Jason aqui veio para Até o Diabo Tem Medo. A posição dele que tá boa, o que vocês acham? À frente do Walter White, atrás do Sauron Acho que tá bom. apenas. Por Tá bom enquanto tá bom. aqui? Vamos deixar. No final a gente dá É. aquela revisitada ali, revisa todos. Agora, este daqui, rapaz, tem o Já vai lugar ali direto. em cima, já vai direto pra Trindade do Mal. Na minha opinião, Darth Vader. Não sei vocês, né? Mas meu voto é Darth Vader ali na Trindade do Mal. Ele, cara, você fala em vilão. Falou em vilão, a primeira pessoa que você pensa, primeiro personagem que você pensa é em Anakin Skywalker, né? É no Darth Vader. Cara, se a gente pegar, né, realmente a gênese dele ali, né, cara, em que ele mata crianças Jedi ali e tal, pra se tornar, né, quem ele se tornou, toda aquela. Por mais que muitos critiquem aquela trilogia, 1, 2 e 3, mas É essa boa? Eu questão de. gosto. Essa questão, o 3 principalmente ali, né, o acho que a Vingança do Sith, é isso, a Vingança do Sith, ele ele dá esse prequel, né, pro Darth Vader, que você dá mais ainda, respeita ainda Peso, mais, né? né? Para quem não sabe, o Darth Vader ele não seria o vilão principal, né, cara, lá no episódio Uma Nova Aliança, né? Ele seria ali um capacho ali, Nova né? Um dos Esperança, né? capitães, isso, Uma Nova Esperança, perdão. Ele seria um dos capachos, um dos capitães ali O do general ali, Império e né, da tal, isso, né? O vilão sempre foi tido para ser o Palpatine. Palpatine mesmo, né? Mas ele foi tão icônico no Uma Nova Esperança que você repara que no Império Contra-Ataca ele já vem com uma importância muito maior, né? Então ele acabou adquirindo esse protagonismo do vilão, né? Durante a saga. E realmente, cara, é um vilão pra lá de icônico, não tenho o que falar dele, assim, nesse sentido. Todas as camadas que ele tem. Era um Jedi, se tornou um dos principais Sith. Então, cara, pra mim, realmente, Trindade do Mal aí, com certeza. Cara, ele é o famoso vilão com passado triste, né? Eles É. fazem até uma construção lá. Tem hora que, pô, você imagina, pô, esse cara precisava de um abraço. Ele tem, né? Mas se ele Pode falar. cara, ele tem sangue ruim, né, cara? Não tem como não pôr na Trindade do Mal aí, que é vilão icônico pra caramba. E Ele tem o tentar visual. por qualquer. Ele tem o visual que assusta. Essa máscara dele, esse respirar dele, né? Que quando você sabe a história que ele quase que o Obi-Wan Kenobi deixou ele cotoco lá, né, pra morrer esqueci o nome do planeta lá, e por Joseph Klimmer. conta, ele se queimou inteiro, então pulmão É, queimado, ele velho. tá todo queimado, então ele tá com muita raiva, né, cara, então não tinha como não colocar ele em Trindade do Mal. Fechado? Vamos para o próximo, então? Estamos na reta final já aqui, ó. O próximo vilão da nossa disputa aqui é o Pennywise, o palhaço, It. E aí? Começa o Depende, Beethoven. né? Depende se é da série, se é do Cara, filme. o It, cara, eu vi o original de. Eu não li o livro, tá? Eu tô devendo essa aí. O livro é Muito grande, gigantesco, cara. Eu tentei, viu? Não, Eu tentei. qualquer um que fale que lê o livro, desconfie, porque é gigantesco, cara. Menos a É muito Clélia, que a grande. Clélia Teve leu um mesmo. malandro que falou que leu esse livro em um mês. Eu falei, não, você não leu em um mês. Nem. Não, você tá mentindo. Mas enfim, eu vi o filme original, na verdade não é um filme, né? Foi uma minissérie, né? Do Witch de 1990, que é com o ator, esqueci o nome também, Tim Curry. Tim Curry. Isso. O Tim Curry, cara, o Tim Curry, velho, é porque é duas pegadas, né? Esse It de 1990 ele é completamente diferente desse It moderno, né?
é outra história. O It original ele tem muita mais uma pega de psicológica. Ele não tem muito do físico em si. E, cara, um palhaço com voz de fumante, é um negócio bizarro. O Tim Curry, ele tá assustador nesse filme. Maquiagem muito boa. Costuma ser engraçado, né? Nem quando o Tim Curry fez um diabão, ele ficou tão sinistro quanto de palhaço. Porque, cara, uma das frases mais icônicas dele pra mim é o Kiss Me Fat Boy, que ele manda numa cena lá do... Eu não lembro o nome do personagem em si, mas, cara, cada hora que ele aparecia era o coração disparando, entendeu? Você para de respirar, né? Cara, você dá uma... Realmente, o It de 90... Hoje em dia, o pessoal for ver, vai ter que ter uma certa paciência, porque é lento, é arrastado, é muito cenário. Mas, se você for sem pedras na mão, né, com o coração aberto, você vai ver que é uma obra muito bem feita, cara. E foi direto pra TV, né? E não chegou a passar em cinema na época, foi pra TV e depois foi comercializado em home video, né? Sim. Se eu não me engano, em 2 VHS ou um só, não lembro bem. Eu não lembro, mas era bem... E tem uma lenda urbana, né, cara, que não posso deixar de comentar aqui sobre a dublagem desse filme. Tem uma galera que fala que existiu, tem outra galera que fala que não existiu. Eu, sinceramente, eu nunca vi essa dublagem. Não encontrei ela em lugar nenhum. Alguns sites dizem que ela é Lost Media e tal, mas particularmente, eu acho que esse filme nunca foi dublado, não, cara. O que vocês acham aí? Eu acho que nunca foi dublado também. Eu assisti. Porque dizem que ele passou no SBT. Eu acho que o SBT nunca transmitiu isso. Eu nunca vi. Quando eu assisti na época, eu assisti em VHS e era legendado. Porque tinha VHS legendado, às vezes você tava lá, não tinha um filme dublado. Muitas vezes a dublagem, quem encomendava era a TV. A Rede Globo encomendava a dublagem, a SBT encomendava a dublagem, assim que iam dublando o filme. Você não via filme dublado nem no cinema, era muito raro. Filme no cinema era legendado majoritariamente. Você sabia que ia ver o filme legendado. Mas enfim, cara, a posição dele pra mim é um pouco complicada, né? Porque não dá pra falar quarteto do mal, né? Trindade, então é complicado aí. Mas não tem problema, qualquer coisa a gente baixa alguém ali, não tem problema. Você pode falar, eu colocaria ele e baixaria, entendeu? Cara, decisão difícil, hein? Agora me pegou, foi o primeiro aqui que eu tô na dúvida. Cara, eu desceria o Hannibal e colocaria o Witch no lugar dele. Olha! Eu acompanho, viu? O quê? Eu acompanho essa daí. Eu topo eu topo esse acordo. Você aceita esse acordo? Isso, aceito. Cara, o It, ele é representatividade do mal, cara. Se tem como você dizer que... eu acabei de falar que o meu parâmetro aqui era exatamente ser maldoso, dar medo, exalar o mal, e o It é isso, cara. Ele se alimenta do medo de crianças, cara, que é algo mais cruel que isso, né? E tem toda a lore dele que foi aprofundada na excelente série de Welcome to Derry, e então, assim, que vai gerar aí acredito que mais temporadas de um universo aí mais interessante pra gente entender toda essa mitologia do universo do King. Então, cara, ele pra mim tá muito bem representado ali em Trindade do Mal. E na hora que ele apareceu ali, eu já falei, alguém vai ter que sair lá de cima pra poder... Que ele é a representação do mal, cara. Ele exala o mal, ele é o mal encarnado. Só fazer uma vírgula aí, que o pessoal que acompanha vocês já sabe, mas vocês fizeram um especial inteiro do It, né, cara? É bom lembrar aí. Exatamente, cara. A gente fez react aí, episódio por episódio, de Welcome to Derry, e ainda a gente fez um episódio final, né, Fernando? Meio que... Sim, sobre teorias. Muitas coisas que a gente falou durante a série, que a gente fez eu, o Tyson e a Clélia, né? A Clélia é super fã do universo de Stephen King, e muita coisa a gente acertou. Muita coisa que a gente comentava nos episódios, a gente acabou acertando, né? E várias teorias também que a gente já tinha pensado, se concretizaram no final.
E Bastante gente começou a nos escutar é, nessa série, nessa saga verdade. aí, nessa Temos série aí. muitos seguidores aí por conta de It. Temos um público bem fiel aí. Inclusive, eu tô aqui no cenário, eu tô aqui no esgoto aqui, ó, do It. Olha O lá, ó. cenário que eu usava na. E o Cenário que Fat eu Boy usava. e o Fat Boy que você falou, Beethoven, é o Ben. É É o o Ben, Ben. né? É um dos otários lá. Cara, e é uma escalada, né? Porque a série de 1900... O livro é muito bom, né? A série de 1990 o pessoal passou a conhecer mais, né? Porque livro é um pessoal mais... um público mais fechado e a série é um pouco mais fechada. E finalmente virou filme, né? Uhum. E eu até falei isso na época. O filme novo, infinitamente melhor do que a série. Não Uhum. tive discussão. E aconteceu outro fenômeno, né? Que essa nova série é melhor que os filmes. Então Exatamente. parece que foi melhorando com o passar dos anos, né? Isso é interessante, cara. Bem, exatamente. Ele fugiu do padrão, né? E é engraçado, Beethoven, que essa série, ela trouxe. É que você não assistiu ainda, né? Mas Cara, toda quando, não. Comecei a quando- ver. então, o final, ele dá uma explicação assim que. Não vou dar um spoiler, né? Mas assim, que os filmes. Vai ter mudança. Vai ter, tipo assim. Ah, como posso falar sem Não dar o dá pra falar spoiler? sem dar É. spoiler, cara. Entendeu? Não Que dá. assim, os filmes vai ter coisa nova aí, tem coisa diferente que vai acontecer ainda. Não... É que se eu falar muito aqui, eu vou acabar dando spoiler pra você, vai acabar perdendo a graça. Mas assista que é muito bom, viu? O final é maravilhoso da série, nossa. E o Pennywise da série, como eu falei lá no Distopia Rastreada, é outro esporte relacionado em relação ao It do filme, tá? E também tem explicação disso também na série. Teve uma Do porquê que ele explicaçãozinha. tá mais malvado, Agressivo, assim, né? Mais mais. agressivo, exatamente. Caramba. Mais Bora bicho lá. solto. É. Agora, vamos para o próximo vilão aí, que é nada mais, ninguém mais, ninguém menos que Ivan Drago. Se morrer, Cara, morreu. cara, Ó, foi, se Tô tem suspeito é, pra falar. olha lá. Rapaz do céu, que isso aí sim, cara. Por essa eu não Tô esperava. suspeito. Tô é aí, ó. suspeito. Massa, cara. Cara, baita de um vilão. Eu acho que ali na nossa infância, É o melhor filme do começando. rock. É o melhor filme do rock, na minha opinião. É, cara, realmente aí tinha toda aquela questão da Guerra Fria, né? Que foi tentado ser retratada ali no filme, né? Estados Unidos versus Rússia, que a gente viu em vários filmes, né? Até hoje tem isso, né? De colocar aí os russos como vilões em determinadas adaptações, né? Stranger Things teve uma temporada só nisso, nesse sentido. É, e, cara, pra mim é um vilão aí que realmente, ou até o diabo tem medo, ou tem que respeitar, cara. Eu colocaria em tem que respeitar, porque ainda a gente tá falando ali do esporte, né? No ringue ali, ele acaba matando o Apollo, né? Mas ainda assim ele é fechado na questão do esporte, então eu colocaria em tem que respeitar. Mas não sou contra se vocês votarem em Até o Diabo Tem Medo, porque ele é muito icônico. Ó, eu vou dar o meu voto aqui. Bom, fala você primeiro, Beethoven. Vamos ver. Vai lá. Eu? Então, cara, o Ivan Drago, ele tem toda uma temática ali, porque nessa época, cara, se eu não me engano, o presidente dos Estados Unidos era o Ronald Reagan. Então tinha muito uma coisa do cinema acompanhar a política da época. Então, o que estava mais em voga, como vocês citaram aí, é a Guerra Fria, né? E nessa época era Estados Unidos versus União Soviética. Então o vilão Isso, soviético você vai mesmo. ver em dezenas de filmes, cara. E o Rock não podia ficar de fora, né? O Stallone ele sempre foi muito antenado, cara, porque a cada filme ele conseguia correlacionar com o que estava acontecendo com a época. E Rock 4 não foi diferente. Rock 4, cara, é um filme que é basicamente uma união de vários videoclipes, né? Tem músicas inteiras durante o filme. Mas são músicas massa, icônicas pra caramba. E o Ivan Drago, ele meio que chega ali para ser o antagonista do rock em tudo, né? Até o Matheus citou num podcast do Distopia que o Ivan Drago ele é meio que para representar o homem versus máquina, né? Porque o rock é o cara, entre aspas, natural, que tá treinando no frio, levantando peso e tal. E ele não.
O Ivan Drago, ele tá usando sobre maquinários de última tecnologia, aqueles computadores cheio de linha, usa esteroides, né? Como se o Rock não usasse, né? Mas no filme, no filme só o Ivan Drago usa. Ô, Beethoven. Então ele é o russo, isso, monossilábico, né? Ele é quase um robô, se você reparar. Beethoven, essa montagem. E talvez até uma Arnold Schwarzenegger, né? Porque ele se parece muito com o Arnold Schwarzenegger, apesar que o Arnold Schwarzenegger não é soviético, né? Mas ele era o antagonista do Stallone naquele período. Entendeu? Ô, Beethoven. O próprio corte de cabelo, os músculos, né? Sim. Nessa montagem aí, dessa parte do filme, que aparece o Rock treinando, cortando lenha, correndo na neve, né? E o Ivan Drago ali treinando com todo o maquinário. Acho que, se não me engano, tem tomando anabolizante. Se eu não me engano, acho que tem até um negócio assim, usando máscara. Nossa, aplicando. E sabia que nessa montagem era pra ser a música do Karate Kid? Qual delas? Aquela Glory of Love. I am a man who the fight. Nossa! Só que eles trocaram. Cara, mas a música que toca no Rock é muito massa também. Acho que é Burning Heart, eu acho que, se eu não me engano, que toca, né? Cara, a trilha desse filme é sensacional. Sensacional, é muito boa. Ali. É música pra você colocar na tua playlist de corrida, de treino e, ó, você vai longe. Cara, o Ivan Drago, ele tem uma coisa ali de ser inicialmente hostilizado e depois você vê o vilanismo dele crescendo durante o filme. E ao fim, você fica com uma certa pena dele, porque ele tá sendo usado, cara. Ele não tá ali muito na questão. Aconteceu o negócio do Apollo Creed, eu não. Ele só quer um rival, né? Ele só quer um. Ele matou o cara mesmo na pancada. Inclusive a frase dele, se morrer, morreu. É uma frase icônica. Mas ao fim, você vê que ele tá ali sendo usado e tão sofrendo quanto com todo o contexto, né? Ele é um militar, ele tá ali cumprindo ordens, né? Apesar da habilidade dele no boxe e tal. E, cara, pra mim, tem que respeitar também. Eu não colocaria ele muito acima disso, porque ele não é um mocinho, mas também não deixa de ser vilão, entendeu? Tem que respeitar. O Dolph Lundgren tá muito forte nesse filme, cara. O homem tá gigantesco, cara. Como é que pode? Eu acho que não à frente do Valdemar. Você acha que não? Como é que, mais uma vez? Ó, o Rock. Isso aqui foi lançado pela NECA, cara. Já faz uns bons anos, tá? Eu queria ter os outros dois, né? Essa aqui é a coleção do... Não sei se vai dar pra ver direitinho. É a coleção do... Na época foi lançado de algum aniversário da franquia Rock. Acho que na época do Creed, alguma coisa assim. Vale dinheiro isso aí. Aí essas aqui é a versão Damage, ó, que é a versão desmachucada. Machucado. Aí tem 4. Tem 4, né, personagens, que é o Rock no 1, o Apollo Creed no 1, o Ivan Drago, que é do 4º filme, e tem o Clubberland, que é do 3º. Uhum. Na época, lógico, eu queria comprar todos, né? Mas, cara, o Apollo Creed era tipo a galinha dos ovos de ouro, né? Você não achava em lugar nenhum, cara. E quando aparecia, era o 3 vezes mais caro do que o Rock. Então, eu fui naquela de esperar o preço vai baixar. O preço foi aumentando. Por favor, ficar com esses mesmo e desisto desses bonequinhos. Não, mas são relíquias, cara. São relíquias. Onde colocaremos aqui, Ivan Drago? Qual posição? Não, eu acho que ou à frente ou atrás do Valdemar. Caramba, no X1 ele é o primeiro. Eu também acho. Mas... Não, então eu sou tranquilo. Eu não me importo. Então eu vou colocar. Você tá tipo colocando de trás pra frente? Não entendi. Aqui, ó. Quem tá mais à esquerda é porque tá em primeiro? Isso, exatamente. Exato. Tá. Vamos lá para os últimos 3 vilões agora aqui. Acho que dá pra fazer um bate rápido nesses 3 aí. Bora. O próximo vilão é Zé Pequeno. Cidade de Deus, Zé Pequeno. Caramba. Tenho memórias desse filme. Eu acho que dá pra colocar... não assusta ninguém, ele é um nóia. Ele é só um nóia. Não assusta ninguém. Ai, o que vocês acham? Eu vi esse filme na escola, na adolescência. É muito bom esse filme. Como não ganhou Oscar, colocou esse filme
pra poder conscientizar a turma e virou uma bagunça. Tava todo mundo usando a frase dele no outro dia, né, cara? Então, Verdade. caos total. Dadinho é o caralho, não, agora é pequeno. Ah, esse foi icônico, né? Mas não assusta ninguém, é só o Noia. Só o Noia. Eu também acho, viu? E fica ali no meio, deixa o Bowser por último ali. Porque o Zé Pequeno ainda tem arma, né, cara? Então ele dá medo, porque Armado. um cara armado. Perigoso. É. O próximo vilão, Frieza. Frieza é icônico, né, cara? Mas assim, eu acho que quando ele surgiu ali na saga Android, né, na saga Saiyajin Z. e depois a saga Z, né? Ele dava mais medo ali, né? Porque realmente a batalha dele com o Goku é algo memorável. Depois foi meio que perdendo a força dessa imponência dele, né, cara? Ele foi se tornando ali, principalmente a saga do Torneio do Poder, trouxeram ele como aliado. Ele ainda agora, né, atualmente, ele é um dos vilões mais fortes do universo Dragon Ball, por causa que tá treinando agora, né, e tal. Mas eu acho que ele foi perdendo esse medo, essa imponência, mas ainda assim, se fosse com o recorte da saga Z, eu colocaria até o Diabo Tem Medo. Mas como ele foi reduzindo um pouco essa importância, esse vilanesco dele, né, essa vilania dele, eu colocaria ali, tem que respeitar, junto com o Negan ali. Eu também. Eu acredito que fica muito bem aqui, hein? Tem que respeitar. Acho que à frente do Negan aqui, inclusive. Beethoven, o que você acha? Cara, Dragon Ball era aquela coisa, né? É um episódio do pessoal se encarando e discutindo e o outro luta, né? Eu vi muito. Cara, eu era mais da turma do Cavaleiro do Zodíaco, vou confessar aqui. Mas eu não deixei de ver Dragon Ball. Eu via Dragon Ball, dava pra ver um, depois ver o outro, né? Dragon Ball passava de manhã e Cavaleiro do Zodíaco à noite, se eu não me engano. Dependendo da época, né? Mas enfim, o Freeza, cara, ele tem as evoluções dele também, né? Tem uma parte que ele fica dourado, tem umas maluquices aí. Inclusive, essa forma dele que tá na foto aí é uma forma evoluída, né? Porque as primeiras dele é mais tosquinha, não é? Essa é a terceira forma dele, né? A forma... Inclusive, ele tinha um cabeção meio alongado, um negócio isso, meio eu gosto diferenciado. dessa. A segunda forma que ele parece tipo um alien, assim, acho bem legal. É bem massa. Isso. Tem uma parte que ele fica meio robótico, né? Tem partes mecânicas também. Eu lembro disso aí. É bem quando... depois, né, da saga de Nameku Z, e daí o Trunks volta do futuro pra matar ele. Quando ele tá robótico. Cara, mas uma coisa que me irritava no Freeza era a voz, cara. Eu não consigo respeitar um vilão com essa voz. Vozinha, cara. Vozinha Mas fininha. você tá falando da voz em japonês. Japonês. Sim, a voz dublada do é épica, né? cara. É muito boa, a voz dublada é mais grave, né? Se eu não me engano, mas aquela vozinha, eu cheguei a ver ele legendado um tempo, por isso que eu confundia o tom de voz. Mas é igual a voz do Goku. A voz do Goku é uma mulher que faz em japonês. Cara, salvo engano, a dublagem brasileira do Freeza é o mesmo cara que dubla o Camus de Câncer. Eu acho que é mesmo. Eu acho que é. Eu acho que é o Câncer que tinha aquela risada icônica? Uma risadona assim? Você lembra disso, Betão? Você que gosta. Cara, a risada mais icônica era do Saga. Do Saga. Eu acho que é o Saga. De Gêmeos, né? Isso. Se eu não me engano, é o mesmo dublador, cara, que faz o Freeza. Eu posso estar muito enganado. A voz BR é mais grave, Eu cheguei a ver um tempo o Dragon Ball legendado, mas isso anos depois, não foi na TV, não. Ah, tá, entendi. Eu digo a dublagem, né, brasileira, parece que é o mesmo cara que faz as duas. Mas posso estar enganado aqui, mas seu voto foi... Fale com convicção que passa batido, Thais. Passa batido, tô falando com... É verdade. Deixa eu ter que respeitar, eu vou com vocês, não sei. E agora vamos para uma vilã aí no nosso... para fechar nosso debate aqui, né, dos vilões mais icônicos da cultura pop, Dona Florinda.
A Dona Florinda, da Vila do Chaves. É uma vilã, né? Ela bate no seu Madruga. A famosa velha carcomida. A velha, velha carcomida. Cara, eu acho que não assusta ninguém, cara. Não assusta ninguém, porque ao mesmo tempo que ela era vilã, né? Tem. Se fosse pelo que elas representam, o que Chaves representa, ela realmente é, teria que respeitar e tal. Mas como vilã, cara, eu acho que dentro de uma série de comédia, tem toda aquela parte galhofa, né? Eu acho que dentro dessa lista, com todos esses outros nomes que a gente tem, eu acho que ela tem que estar ali junto com o Scar, com o Bowser e não assusta ninguém. Até porque o máximo que ela fazia ali era dar um tapa na cara do seu Madruga. Ela não era uma pessoa maldosa, né? Pelo contrário, em vários momentos ela fazia a representatividade ali de ser uma pessoa bondosa, quando ajudava o Chaves em algumas coisas, né? Até o próprio seu Madruga, às vezes ela ajudava ele, sentia remorso, né? Em certos momentos. Então ela não é uma pessoa maldosa. Fale isso para os filhos do X-Espírito. Ah, não, daí você tá falando da Florinda Mesa. Aí você tá falando da Aí Florinda já... Mesa, daí teria que ser pelo menos uma vilã aí que tem que respeitar. Mas Tivemos há falando da pouco Florinda, sim. tempo a série X-Espírito, o Beethoven assistiu, inclusive eu conheci o Distopia Rastreada por esse episódio do X-Espírito, né, que eles fizeram lá, da série. A série é maravilhosa, muito boa a série, e eles pintam muito a Florinda Mesa como a vilãzaça, assim, da vida deles, assim, cara. E você acaba até ficando um pouco com ódio dela ali. Inclusive já saiu a série dela, que ela ia fazer, um documentário que ela ia fazer? Eu acho que Se eu já não me engano, saiu. foi cancelada. Ah, foi cancelado? Aí, tá vendo? Se eu não me engano, foi cancelada. Tá vindo aí do seu Madruga. Quando ela foi contar a versão dela, É. ela cancelaram, foi calado. Mas ela, como eu não sou o seu Madruga, então pra mim não assusta ninguém, a não ser o seu Madruga. Cara, ela tem a lore dela, né? Ela é uma mulher que até então era de classe média, né? Marido marinheiro, que descansa em Sempre paz, né? vou lembrar Ele. do Kiko, bebezinho lá no berço. Nossa, cara, o Kiko. O Kiko bebê é uma coisa É horrorosa. muito É bom, um cara. efeito Chapolin, cara. É um adulto É, em berço, é é terrível. muito bom, cara. Cara, ela era uma pessoa que tinha um status social, perdeu abruptamente e foi obrigada a viver numa vila, né? Então ela tem essa soberba, ela tem esse rei na barriga, né? Essa mania de Não se grandeza. misture com a Então ela gentalha, né? tem, como vocês comentaram, esses altos e baixos, né? Tem episódio que ela tá execrável e tem episódio que ela tá aquele doce, entendeu? Então ela tem esses altos e baixos, né? Então eu acho que, cara, no fim das contas, ela até convidava o pessoal para poder confraternizar na casa dela, né? Então eu acho que ela não assusta ninguém, não. A personagem tinha um coração bom. Exatamente. Qual a posição que colocamos ela? Deixa aí, porque ela não usa arma, Cara. ela não matou irmão, É. então deixa aí. O Bowser realmente merece ficar por Mas último aí, assim, cara. ó, ela deixava o Volta Kiko. mais Ó, forte. não, ó. Ela deixava o Kiko na rua enquanto ela ia Mas isso. macetar o Sr. Girafales. Não estraga a infância dos nossos ouvintes, Fernando. Ô, brincadeira, cara. Xícara de Ai, ai. café era um código, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso, cara. Eu tava olhando aqui enquanto vocês estavam falando como que ficou a tier list, cara, eu não mudaria nada não, velho. Gostei. Eu abaixaria o Negan ali é um vilão que existe, eu acho. Pra dar uma equilibrada. O que vocês acham? Eu acho que ele tá muito fora ali, né, nessa prateleira. Também. Põe ele atrás do... Isso. Não, dá pra colocar Deixa. até na frente do Rei da Noite aqui, ó. Porque ele ainda teve uma lore melhor que o Rei da Noite. Uhum. Cara, eu acho que agora ficou Acho que ficou jóia. bem equilibrado, hein? Isso. Eu não sei, cara, se eu não colocaria. É que o Hannibal chegou a estar ali na Trindade, né? Mas se eu não colocaria
o Sauron na frente do Hannibal. Mas eu acho que não, eu acho que questão de dar medo mesmo, assim, acho que ficou legal ali. É porque Não o sei. Hannibal é mais perto da gente, eu acho, né? Aham, ele passa um negócio de algo mais crível, né? Mais possível. Bom, pra mim, você Gostaram? mudaria alguma coisa, Beethoven? Cara, eu colocaria o It na frente do Coringa. Não sei É, se no. concordo. Talvez até no Darth Vader, porque ele vai a níveis. Não, mas se bem que o Darth Vader também é a níveis intergalácticos, né? Eu ia falar que o It leva o vilanismo a níveis intergalácticos, mas o Darth Vader também, né? Então, eu acho que eu colocaria ele na frente do Coringa, cara. Olha Porque só. o Coringa, no fim das contas, ele é humano também, né? Ele é um maluco com cara pintado, né? Então, A gente tem que pensar também que eu acho que todas as versões do Darth Vader são respeitáveis. Todas as versões do It também são respeitáveis. Nem todas as versões do Coringa são respeitáveis, Bom argumento. né? Então eu acho que tá bem colocado ele ali como o terceiro da Trindade. Eu acho que tem isso aí. Pra fechar, Fala. só um herói derrotaria todos esses daí. Todos eles juntos? Todos eles. Jesus Cristo. não. Pronto. Acabei. Acabei aqui. Pregou. O cara pregou. O cara, como um bom católico, pregou aí. Pô, Tá brincadeira. vendo? Mas é isso, gente. Assina aí embaixo? Eu assino embaixo agora Aí. dessa lista aí. Aí sim. Beethoven, cara, obrigado pela sua Ah. participação. Espero que seja a primeira de muitas aí desse crossover maravilhoso que a gente está fazendo. A gente gosta muito do podcast de vocês. É um prazer pra gente, uma honra ter você com a gente nesse episódio. Foi um episódio super divertido. Você que está com a gente até agora, um episódio até mais longo do que o normal, mas porque tinha muito mais o que falar e a gente ainda até deu uma acelerada aqui no final para não precisar esticar tanto. Mas, Beethoven, obrigado, cara, de verdade. Pra gente foi um prazer ter você nesse episódio, cara. Cara, eu que agradeço pelo convite aí, valeu mesmo. Desculpa aí por me alongar um pouco, mas às vezes Não. bate na veia de algum filme que eu já tenho costume, eu acabo falando mais que deveria. Mas foi divertido pra caramba, gostei muito. Então é isso. Essa foi a nossa tier list aí, vilões icônicos da cultura pop. Você colocaria algum vilão a mais que a gente não falou? Você discorda da nossa classificação? Comenta aí no Spotify, comenta no YouTube. Esse episódio que aí ficou bem longo, né? Mas eu acredito que ficou gostoso de vocês acompanharem para saber as nossas explicações, nossas opiniões a respeito desses vilões icônicos. E é isso, né, Fernando? Tem mais alguma coisa? É isso aí. Agora sim, você que ficou até aqui, vai lá, curte, compartilha, tá? Se inscreve no nosso canal. Nos siga lá no Instagram também, @a hora do hype, ok? E é isso. Muito obrigado, Beethoven. Em breve estarei lá também no Distopia Rastreada, né? Convite estendido ao Tyson também, vamos marcar. Opa, com certeza, com certeza. Vamos marcar e estarei lá com o maior prazer, cara. Então é isso. Obrigado a todos por estarem até agora com a gente. Sigam lá o Distopia Rastreada também no Instagram, no Spotify, nas plataformas de áudio, que é um excelente episódio do nosso querido Beethoven. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu!